todos, sejam muito bem-vindos a ONTV Brasil, 24 horas ligada em você, em seu projeto, 24 horas no ar, a sua emissora de TV, na internet, meus queridos. Muito obrigada pela sua companhia, como é bom podermos estar juntos, termos este espaço realmente para refletirmos sobre a palavra de Deus, sobre os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso único e suficiente mediador entre nós que somos filhos e Deus, não é mesmo? Hoje nós vamos falar de algo muito importante que está nas Escrituras, com certeza, que fala realmente de um dos posicionamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, do Messias, quando esteve entre nós, em que os fariseus muito o criticavam acerca da sua postura de estar em meio a pessoas que eles consideravam não serem tão corretas assim. Eram consideradas pessoas pecadoras, pessoas que tinham uma vida disfuncional segundo a lei da época, a palavra da época. E Jesus fala, entre muitos ensinamentos que nos foram deixados, e por isso a importância de nós refletirmos acerca de tudo isso, porque muitas vezes você se considera uma pessoa indigna, uma pessoa incapaz de se transformar em um novo ser humano, uma pessoa que se considera alguém incapaz de elevar os teus pensamentos a Deus em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, do Messias, do Cristo, e realmente ter um relacionamento com Deus na sua vida, reconstruir-se, reescrever a sua história. E veja que Jesus fala que ele veio realmente para aqueles que eram considerados naquela época, e assim se sucedeu até hoje e através das gerações, aqueles que estejam em pecado, aquelas pessoas que reconheçam que estão levando uma vida em desacordo com a palavra de Deus, que estão se equivocando, que estão errando, que compreendem não estar realmente cumprindo o que Deus espera de você de acordo com os planos que Ele tem para a sua vida. Então, na casa de Mateus, uma noite ele fez uma reunião para Jesus, e havia, assim como eles muitos se reuniam, né? Havia pecadores, pessoas, diversas pessoas que eram tidas como erradas na sociedade da sua época. Um misto de pessoas que incluía aqueles à margem da sociedade, irmãos desprezados, cobradores de impostos, indivíduos que eram rotulados, apontados, conhecidos como seres humanos errantes, rotulados em relação a tudo que viviam, da forma como levavam as suas vidas. Então, ao perceber este grupo de irmãos infratores, errantes, ao lado de Jesus, nesta reunião na casa de Mateus, os fariseus então perguntaram aos discípulos:
por que é que o mestre de vocês come, está confraternizando, né? Que era uma forma de confraternização na época com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama. Veja que interessante a pergunta que foi feita aos discípulos de Jesus. Estavam ali na casa de Mateus, né, nessa confraternização, rodeado de irmãos que eram considerados à margem da sociedade da época, como se de má fama, né? E assim eram tidos, e Jesus ele não os via dessa maneira. Jesus então falou que eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Veja a profundidade dessa palavra de Jesus. Se você se considera bom o suficiente, meu irmão, assim como naquela época existiam irmãos que se consideravam que não eram pecadores, que jamais estavam errando nas suas vidas em relação a circunstâncias e pessoas, se consideravam acima dos outros. E Jesus então vem e diz, também nesse sentido que nós podemos observar, Jesus veio para explicar o que é bom, correto, para aquelas pessoas que entendem estarem acima de tudo isso, porque já se consideram bons e corretos o suficiente, já terem um relacionamento realmente intocável, perfeito em relação a Deus. Então Jesus vem e fala dentro da sua sabedoria, bom senso, em relação a tudo isso, uma espécie de defesa em relação aos seus convidados, né, que estavam ali na casa de Mateus, sugerindo aos fariseus, né, essa reflexão que e ele disse, eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios. Sacrifícios eram realmente muito comuns, né? Naquela época. As pessoas entendiam, cometiam determinados erros, iam lá, sacrificavam animais, há várias formas de sacrifícios nas escrituras, e para eles então estava tudo bem. Até que Deus envia o seu Filho único em sacrifício, como cordeiro para a remissão de todos os nossos pecados, e a história vocês já conhecem um todo. Se não conhecem, realmente é muito bonita, vale muito a pena aprender sobre Jesus, o seu trabalho missionário, e realmente que ele veio para nos propor aqui nessa terra, essa nossa reconciliação com Deus. E ele não se impressionou com a aparência, meus irmãos, de bondade dos fariseus, e queria que a compaixão fosse maior do que a crítica. É importante de nós refletirmos sobre tudo isso. Jesus quer que nós tenhamos um coração compassivo para com os que não o conhecem. Pessoas precisam se aproximar de Jesus, aprender sobre Jesus. Pessoas que se encontram constantemente errando nas suas vidas, de forma consciente ou não,
e que de repente se observam infelizes, tendo uma vida disfuncional, querem mudar a sua realidade, serem restaurados, conhecerem a verdade, terem um bom coração e realmente precisam ser acolhidos. E Jesus veio para mostrar ao mundo uma nova visão do amor e da bondade em relação a tudo isso, em que vivia-se numa sociedade em que havia apontamentos, acusações, julgamentos humanos. E ele vem apresentar-se em um trabalho missionário para que as pessoas conhecessem o verdadeiro Deus. Esse Deus que busca essa reconciliação com os seus filhos, em que todos nós precisamos realmente dessa ajuda a partir do momento em que nós reconhecemos o quão errados nós agimos, a dimensão dos equívocos dos nossos pensamentos, da forma como nós nos posicionamos em determinadas circunstâncias nas nossas vidas em relação às pessoas. Então ele vem para apresentar uma espécie de igreja. A igreja somos nós, em que Cristo é a cabeça de tudo isso, mas como se reunissem feridos que precisam ser curados nas suas dificuldades, nas suas fragilidades, que buscam abandonar esse antigo eu, que lhes apresenta tanta infelicidade, insatisfação, tantas coisas. E você encontra esse texto, que é muito curtinho, lá no livro de Mateus, capítulo 9, a partir do verso 10. E veja o que diz a palavra, como se apresenta Jesus diante destas circunstâncias, quando é, como na grande maioria das vezes, confrontado pelos fariseus, por aqueles que entendiam ser conhecedores, possuidores de toda a verdade celestial, e veja o que diz. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? E Jesus, ouvindo, então, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Que bonita essa passagem que se apresenta como nós podemos observar a sabedoria de Cristo, o trabalho missionário do Messias,
que veio realmente para propor essa reconciliação entre todos aqueles que compreendem os seus equívocos, os seus erros, os seus afastamentos de Deus, estas lacunas que muitas vezes se encontram, confusões nas suas vidas, quantas coisas que nós precisamos aprender de Deus acerca do Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo. E veja que ele diz da necessidade que ele realmente da necessidade que as pessoas que eram consideradas pecadoras contra a lei da época, agindo de forma distorcida, com julgamentos humanos como se celestiais fossem, acusando, agindo de forma distorcida do que Deus esperaria, dos planos que Deus tem, de forma singular e individual a cada um de nós. Então veja que ter essa conversa com Cristo, essa aproximação, conhecer a Cristo naquela época em que ele se fazia presente de forma carnal, né, fisicamente, seria capaz de fazer com que as pessoas enxergassem, conhecessem o Messias, tivessem acesso à verdadeira intenção e à palavra de Deus nas suas vidas e pudessem se arrepender. Aqueles que eram genuinamente justos e bons, ou aqueles que se considerassem realmente justos e bons e que jamais admitiriam a necessidade de uma restauração nas suas vidas, era mais complicado. Então Jesus, no seu trabalho missionário, realmente se cercava, na maioria das vezes, e era seguido por multidões de pessoas que enxergavam o amor, a bondade no seu proceder, na sua palavra. Conseguiam ver que existia realmente um Deus maravilhoso e esperança no futuro para as suas vidas, e as pessoas começaram a ter sede, fome da palavra de Deus, com o intuito de serem pessoas melhores nas suas vidas. E seguiam Jesus, iam em busca de Jesus, admitiam as suas fraquezas, as suas fragilidades, os seus erros, e ficavam escutando todos os ensinamentos, toda a sabedoria do Cristo, e isso lhes tocava o coração, e assim poderiam se aproximar verdadeiramente de Deus, desse Deus de misericórdia, mas que também é justiça, desse Deus de amor, mas que também apresenta a todos responsabilidade diante dos seus atos. Então, conhecer a verdade do que era Cristo, quem era Cristo, aproximar-se de pessoas que estavam agindo de forma equivocada, eram apontadas pela sociedade da época, realmente, exatamente por aqueles que se consideravam puros, santos, como se não errassem nunca. Quando erravam,
apresentavam sacrifícios, holocaustos, mas erravam de novo, então apresentavam novos sacrifícios e holocaustos, como era naquela época. E Jesus veio para que as pessoas compreendessem a importância do arrependimento, da mudança de pensamento, de hábito, da estrutura do ser humano em realmente ser uma nova criatura. Como é o exemplo do vaso novo, em que o barro, ele é moldado, então não agrada, então ele é desmanchado até que fique perfeito. Ele é quebrado, ele é reconstruído, ele é transformado em um vaso de honra, de excelência, agradável aos olhos do Senhor. E a profundidade dessas palavras realmente tocava o coração daqueles irmãos que precisavam de tudo isso, que estavam feridos, machucados, subjugados, acreditando na impossibilidade de serem pessoas melhores. E essa palavra do Evangelho de Cristo, quando ele cumpriu a sua missão e voltou entre discípulos e alguns dos seus e disse: ide e levai, pregai o Evangelho a todas as nações, porque nesse exato momento, meus irmãos, isso é fato, nós temos seres humanos, pessoas, filhos do Altíssimo, que estão desacreditados em si mesmos, que de tanto serem apontados, julgados, rotulados em determinadas circunstâncias nas suas vidas, e muitas vezes já conscientes, inclusive de erros cometidos, já estão conscientes disso, se arrependem profundamente do que cometeram nas suas vidas ou deixaram de realizar nas suas vidas. Encontram-se dessa forma, como se tivessem sem saída, sem esperança no futuro, desamparados emocional e espiritualmente. Irmãos que precisam conhecer esse Jesus, assim como aqueles que se reuniram na casa de Mateus em uma confraternização e puderam sentir a presença de Deus, que eles realmente podem fazer a diferença, serem pessoas diferentes, terem uma nova vida, serem restaurados, construir uma nova história. Como diz a palavra, terem um bom coração, arrependido, que decidam realmente fazer a diferença nas suas vidas e como pessoas diante do mundo. E, em primeiro lugar, amando a Deus sobre todas as coisas e se apresentando dessa forma diante de Deus, nessa busca constante, compreendendo o que é certo, o que é errado, observando a vida e muitas vezes errando, mas compreendendo que é possível, sim, não se manter dessa forma, cometendo erros, prejudicando pessoas,
sendo um ser humano desprezível, ferindo outras pessoas, agindo de forma equivocada, buscando se aliar ao que de pior existe nesse mundo, pensando que não tem uma saída, não deixando de realmente ter o conhecimento de que existe um Deus acolhedor de verdade, de justiça, de misericórdia nas suas vidas, que é capaz de transformar a sua história. Então veja que Jesus, no seu trabalho missionário, também foi criticado em relação a isso. Perguntaram aos discípulos, mas por que o mestre de vocês, né, está sempre rodeado dessa gente, né? E então Jesus, de forma muito amor, inclusive, né, mas de forma sábia e falando a verdade, disse mais uma verdade. Que as pessoas que estão ou se consideram sãs, que são justas, que são boas, ou assim se consideram, está tudo bem. Jesus vem com o seu amor, com o seu acolhimento, para esclarecer, reconstruir realmente aquelas pessoas que não se sintam assim, que se sintam à margem da sociedade, que se sintam desamparadas, que não tenham compreendido a vida, que venham muitas vezes de estruturas familiares em que nunca se falou da existência de um Deus, que não conhecem a Deus, que nunca sentiram o poder do agir de Deus nas suas vidas. E Jesus vem para, como exemplo que ele deu, atender os feridos, aqueles que precisam de ajuda, estejam com os seus corações dilacerados, entristecidos, socorrê-los, mostrar uma saída, apresentar todo esse amor e todo o conhecimento acerca desse Deus de amor e de justiça na vida de todos nós. Em que nós sabemos, no nosso dia a dia, que quando erramos, que quando fizemos algo, cometemos algo de forma, algum equívoco, quando estamos pensando algo que não devemos, nós temos essa oportunidade de nos arrependermos, reconsiderarmos, estabelecermos o nosso relacionamento com Deus, porque Ele sempre esteve, está, estará ali, ao nosso lado. Deus nunca deixará de ser Deus, meu irmão. Mesmo para aquele que não acredita, os irmãos que desconsideram a existência de Deus, fazem até pior. Quem precisa de Deus somos nós, para sermos realmente felizes, vivermos em paz e em segurança. Deus continuará sendo Deus, independentemente do nosso posicionamento. As pessoas às vezes pensam que atingem Deus. Isso não existe. Isso é pensamento realmente daqueles que vivem em comunhão com o maligno. Que Deus, na sua soberania,
na sua palavra que é imutável, tudo que é dito é promessa, meu irmão. O mundo pode mudar, gerações passarem, pessoas desistirem de si mesmas, de Deus, ou voltarem a acreditar a Deus. Aconteça o que acontecer conosco, com a humanidade, isso não afeta Deus. A figura, o poder, a existência, porque Deus, ele é. Sempre foi, desde o princípio, continuará sendo tudo que nós realmente temos a possibilidade de nos aproximarmos e sermos pessoas melhores. Sabemos que somos seres frágeis, sabemos que temos momentos muito bons nas nossas vidas, outros nem tanto. Então, ter essa compreensão e vivermos próximos de Deus, de todas as informações, de toda a proteção de Deus, tudo que Ele pode nos orientar, qual a melhor rota, qual a nossa postura, nos dar livramento. Quem são as pessoas que nós devemos nos aproximar e nos distanciarmos nas nossas vidas? Então Deus, quem precisa de Deus realmente somos nós. Porque somos seres frágeis. E como criaturas que estamos aí neste mundo, realmente cabe a cada um de nós escolher estar com Deus. Escolher fazer parte de tudo isso. Deste reino de Deus em nós e que aqui será estabelecido. Em que nós não ficamos em cima do muro, buscando viver a vida como a gente acha que tem que ser, ou nos associando a uma liga. Porque se você buscar visualizar, existe Deus aqui e existe o maligno aqui, como se tivesse um muro. Se você fica em cima do muro, na verdade você já fez a sua escolha. Porque você está com Deus ou não. Se você fica em cima do muro, com certeza você ainda não está com Deus, mas Deus continua ali, aguardando a sua decisão. Porque isso é bom para Ele? Não, porque isso é bom para nós. Porque Deus está à nossa disposição. Fez com que Jesus estivesse entre nós para nos reconciliarmos com o Pai, para aprendermos sobre Ele, para que as pessoas passassem a compreender a importância do amor, do arrependimento, valores da moral cristã, que Jesus veio apresentar à sua época, que temos até hoje, que realmente estavam muito perdidas naquela época. Então Jesus veio e conseguiu 3 anos em missão apresentar tudo isso, até que resolveram, fazer com que ele se calasse de determinada forma, que humana, que não deu muito certo, porque a palavra do nosso Senhor Jesus realmente é para sempre nos nossos corações. As Escrituras Sagradas, a Bíblia, é um dos livros mais vendidos no mundo. As pessoas estão sempre em busca disso, de encontrar esse Deus maravilhoso, saber, aprender mais sobre Jesus, conhecer a sua história, para que possam mudar as próprias vidas. Veja que, quando as pessoas dizem, que estão levando a vida como querem, que o nosso Deus, ele não é um ditador.
pessoas podem levar a vida como querem? Podem, né? Podemos, ok. Mas quando as pessoas estão cansadas, sobrecarregadas, sofrendo, sem esperança, realmente passando por momentos de dificuldades nas suas vidas, com problemas de conduta, caráter, fé, em tudo isso, Jesus vem e nos traz novamente palavras muito importantes, sabedoria para as nossas vidas, em que ele diz que com ele o fardo é mais leve. Aprendei de mim, aproxime-se de mim, ele faz um chamado. E qual é a promessa? Aprendei de mim, que eu vos aliviarei. Que com ele o fardo é mais leve, com certeza. E a partir do momento que você começa a compreender que a sua vida tem saída, que existe esperança para você, para a sua vida, para o seu futuro, que esse pensamento de que está tudo perdido, que nada realmente dará mais certo na sua vida, esses tipos de pensamentos destrutivos que as pessoas desenvolvem no decorrer das suas vidas. Quando Jesus diz assim, se você estiver se sentindo cansado, sobrecarregado, venha a mim, aproxime-se. Daí vem um chamado muito interessante que ele diz assim, aprendei de mim, aprendei. O que é isso? Conheça Jesus, conheça a sua história, conheça o seu proceder, tudo que ele nos deixou como ensinamento, como postura diante de circunstâncias infinitas que nós podemos aprender, compreender nas Escrituras Sagradas. Então ele diz que a partir disso, eu lhe darei a minha paz. Quando a gente para pensar sobre isso, já pensou a gente conseguir, diante das dificuldades que a gente passa na vida, a gente ter a paz que Jesus é capaz de nos dar? Que Jesus, passando por tudo que passou em missão, sabendo que estaria por vir, né, que passaria também em vida, e ele tinha paz. Ele tinha um relacionamento direto com o Pai, em oração, tantos ensinamentos. Medita na palavra, dia e noite, reconecte-se com Deus, compreenda a importância de Deus na sua vida. Ele é o Pai, Ele nos acolhe, um Deus de amor, de misericórdia, de justiça, de verdades. Tantos exemplos que ele foi passando na vida e que nós nos vemos passando na vida, em que Deus nos fala que nós devemos ser imitadores de Cristo, buscarmos ser semelhantes à forma, ao agir, ao proceder, ao coração de Cristo. Porque Cristo, quando veio em missão, esteve entre nós, um dos seus ministérios era o da reconciliação. Fazer com que o ser humano se reconciliasse com Deus. Aquele ser humano que estava se achando autossuficiente, dono do mundo, que não é mesmo? E ele vem dizer, não me façam holocaustos, não me façam sacrifícios. Ele quer apenas que as pessoas tenham um bom coração e se arrependam das coisas. Porque quando nós nos arrependemos verdadeiramente, reconhecemos um erro, nos arrependemos, buscamos restaurar, né? O erro, o equívoco, enfim. E compreendemos
que esse Deus é de justiça. Ele é de misericórdia, mas ele é de justiça. Isso é muito importante. As pessoas às vezes falam muito, né? Esse Deus de amor e misericórdia. E esquece que ele também é justiça. Você será, sim, responsabilizado na medida dos seus atos. Porque esse Deus é justiça, meu irmão. Então é muito importante que a gente tenha consciência disso. Quando nós paramos para observar que Deus nos acolhe, Ele é capaz de nos fazer uma nova criatura. Ele aceita a gente a partir do nosso arrependimento, da forma como a gente estiver, se a gente estiver destruído, com o nosso coração machucado, ferido pela vida em relação às pessoas, às circunstâncias, a tudo, a sua vida financeira, a saúde. Ele te acolhe e ele é um Deus do impossível, milagres, capaz de restaurar tudo na sua vida. Agora, em relação a essa questão, as pessoas às vezes esquecem um pouquinho que nós servimos um Deus, isso é muito importante que se diga, de amor, de misericórdia, de tudo isso, mas Ele é um Deus de justiça, em que as pessoas precisam compreender a profundidade de tudo isso, buscarem ser pessoas boas, serem pessoas melhores, não serem pessoas injustas com os seus irmãos. Existe muita injustiça, meus irmãos, no mundo hoje, nesse exato momento. Pessoas cometendo injustiças de forma deliberada e conscientes, sabendo que estão fazendo o mal. E pensa, Deus me perdoa? Claro que perdoa. Deus me ama, Deus de misericórdia? Com certeza. Mas Ele também é um Deus de justiça. As pessoas têm que compreender isso, porque isso realmente muda muitas vezes a postura do ser humano em relação às circunstâncias e pessoas. Compreender o quanto o ser humano é capaz de ser mal, influenciado pelo maligno, ferir outras pessoas, fazer com que pessoas sofram, com que pessoas deixem de ter esperança na vida, devido a atitudes suas, minhas, de qualquer pessoa no mundo. E essa responsabilização é algo muito importante, porque Deus ele é amor, Ele é misericórdia, Ele é verdade, Ele é justiça. Não é porque somos filhos de Deus e estamos em comunhão com o Pai, que Ele vai pegar você e passar pano, como se diz popularmente, nas coisas erradas que nós fizemos, meus irmãos. Aí vai dizer, não, mas então Deus não é bom? Claro que é. Deus é justiça. Como é bom ser justo e ver a justiça ser estabelecida nas nossas vidas. Saber, muitas pessoas pensam assim, às vezes assim, fulano age por recompensa disso. Não é questão de recompensa. É questão de ser bom, ser justo e compreender que a justiça de Deus será estabelecida nas nossas vidas. Que você será perdoado na medida que perdoar. Verdadeiramente no seu coração. Que é muito diferente de conviver. Porque muitas pessoas que lhe fazem mal, e você é que tem que liberar perdão para não ser
um prisioneiro desse veneno que é amargura, ira, etc. Tal, você libera perdão. Você libera perdão. Agora, conviver com determinadas pessoas que lhe fizeram mal, muitas vezes, e na grande maioria, é impossível. Uma questão até de segurança física, segurança emocional. Agora que o nosso irmão merece perdão, com certeza. Por quê? Por que ele merece perdão? Merece, né? Por que nós temos que liberar perdão e isso é muito sério? Porque não é a nós que esse irmão vai responder. Que as pessoas possam ter entendimento disso. Toda a responsabilidade, tudo que esse irmão fez de mal, a mim, a você, a outros irmãos fragilizados, que são subjugados, tudo que vocês possam imaginar. Lembram? Deus é justiça. Não somos nós que vamos fazer justiça, não cabe a nós. Porque nós não conhecemos a intenção, o coração do outro. Quantas vezes nós, coração enganoso, né? E vivemos nas nossas limitações humanas, pessoas fazem o mal pra gente e vêm pedir perdão pra gente. Porque dizem que vão mudar, porque dizem isso, e não vão nunca. Porque não é com a gente que essa pessoa deve alguma coisa. Cometeu o mal, aí se sentem culpados, vêm pedir perdão. Você perdoa. Na hora, e de coração, e verdadeiramente. E diga, meu irmão, ó, da minha parte, está tudo bem. Porque a justiça que será na tua vida, meu irmão, não tem nada a ver comigo. Isso é entre você e Deus, meu irmão. É muito simples. Então, cada ser humano tem que resgatar junto a Deus e ter um relacionamento que é muito importante, próximo a Deus, para realmente compreender tudo isso. Para que Deus sinta, porque Deus é misericórdia, Deus é amor, Deus é bondade. E Deus conhece os nossos corações. Então, quando aquele irmão faz algo errado, e está em contato com Deus, demonstra o seu verdadeiro arrependimento, e tem essa relação com Deus, normalmente, sempre que é possível, né, haver reparação, não é mesmo? Porque existem coisas que não tem como reparar. Vai lá, tira a vida de alguém e se arrepende. Tem como devolver a vida para aquela pessoa? Não tem. Já foi. Agora, a sua restauração com Deus tem que ser algo individual. Agora, existem injustiças que nós vimos todos os dias. Nesse momento está acontecendo alguma injustiça em algum lugar em relação a alguém. As pessoas conseguem reparar determinadas injustiças. Então veja que importante, que bacana que é tudo isso. As pessoas poderem ter esse contato com Deus, compreender o grau do mal que fazem os outros, pedirem perdão a Deus. A Deus é que importa. Demonstrarem que estão arrependidos, se é que estão, de verdade, a Deus. E pedir que a justiça de Deus se estabeleça. Não pedir apenas misericórdia, bondade, acolhimento. Não. Terá a responsabilização e terá a justiça de Deus, sim, na sua vida, em tudo que você fizer, meu irmão. Não se iluda. E isso é porque Deus é bom. Não é porque Deus não é bom que acontece. Então veja
que saber receber também isso de Deus é um ato de amor. Compreender o que se errou, se arrepender. Eu estou falando do cristão, aquele que quer mudar de vida e se arrepender e está próximo de Deus, enfim, estou falando dessa pessoa. Né? Não estou falando do falso arrependimento, não estou falando disso, estou falando com, digamos que seja de verdade esse processo. Né? A pessoa reconhecer um erro, cometer um erro em relação a outra pessoa, elevar os seus pensamentos a Deus, se arrepender de verdade. Quando é possível, que na grande maioria reparar o seu erro. Não é mesmo? E demonstrar mudança de atitude. Veja que Jesus nos traz vários exemplos. Para a moça, aquela que seria apedrejada. Qual é a palavra? Ninguém te condenou, nem muito menos eu. Vá e não peques mais. E daí? Vá e não peques mais. Ninguém te condenou, muito menos eu. Vá e não peques mais. Isso é a diferença. Não é a pessoa ter uma habitualidade de posturas ruins em relação aos outros. Por exemplo, pessoas falsas, pessoas mentirosas, pessoas traidoras, que têm esse hábito e utilizam-se disso na sua vida. Tem gente que é muito mentirosa. Elas mentem, aí quando são desmascaradas, elas pedem perdão, acham que está tudo bem. Dali 5 minutos elas estão mentindo para outro. Dali 5 minutos estão mentindo para outro. E só realmente, me perdoe, e acha que está tudo bem, quando são desmascarados. Isso é uma doença. Eu acredito que seja uma doença. Problema psicológico, sei lá. Mas essa mudança, como por exemplo, que nós temos aqui, pessoas que mentem, pessoas mentirosas, isso existe. E elas agem de forma reiterada. E muitas acham que olhando para cima, dizendo, Deus me perdoa, eu menti, só hoje, tá? Quantas vezes no dia? Para quantas pessoas diferentes? Quanto mal causou? E vai pedindo perdão, e vai pedindo perdão, e vai pedindo perdão. Deus é amor, perdão, misericórdia, ok. Só que Deus é justiça, meu irmão. E as pessoas esquecem. É muito importante, de repente, que as pessoas que querem, é muito importante isso aí, as pessoas têm que querer saber. Nada forçado. Todo mundo tem o seu tempo, tem gente que não vai ter tempo não vai ter tempo, né? Mas haverá um momento em que a ficha cai. Enfim, as pessoas que realmente querem ir em busca desse conhecimento, a gente até pode fazer um estudo acerca disso. Tem amigos também que participam da ONTV. Vou ver um vídeo referente a isso. Sobre os atributos de Deus. Conheça esse Deus para quem você vive pedindo alguma coisa. Conheça, porque é muito importante você saber quem é esse Deus, meu irmão. Que realmente Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele está sempre ao nosso lado, Ele é capaz de restaurar a sua vida, Ele é capaz de te dar cura para a pior doença que você esteja enfrentando na sua vida. Só que não esqueça que Deus é justiça. Quanto maior o teu pedido diante de Deus, maior tem que ser o teu comprometimento em relação àquilo. E nós vemos, meus irmãos, nos dias de hoje, muita gente boa. Muita gente boa, mas a gente vê muita gente ruim.
É muita gente ruim nesse mundo. Muita gente sem noção, que às vezes não são, cometem atos ruins, né? Mas não são necessariamente ruins, porque são sem noção. Se é que me compreendem. Agora, existem pessoas que elas trabalham e se realmente utiliza uma capa, uma roupagem como aquilo fosse o bem. E isso é fato. Então é muito importante assim, ó, que as pessoas compreendam que Deus não deixa de ser Deus, independentemente do que você pensa sobre tudo isso, do que eu penso, que as pessoas que não pensam em nada sobre isso, Deus é. Deus é. Só que existem momentos, meus irmãos, nas nossas vidas, eu acho que isso todo mundo concorda, né? Em que nós temos dias maravilhosos, dias bons e dias que não são tão bons assim. Existem fases nas nossas vidas que muitas vezes a gente está agindo de determinada forma e depois nós começamos a colher os frutos disso. E daí muitas vezes as pessoas dizem, eu não tenho sorte, eu não tenho, né? Não, é que Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é prosperidade, Deus fez os seus filhos para que nós sejamos felizes, repletos, completos, prósperos, para que nós tenhamos filhos, para que nós tenhamos filhos saudáveis, para que nós sejamos felizes com os nossos filhos, para que nós possamos educar os nossos filhos na palavra, para que nós tenhamos uma geração melhor, mais humana, de pessoas boas, de pessoas que se importam com o outro. Agora nós vemos no mundo pessoas que trabalham para o mal, uma profissão, né? E se utilizam, inclusive, da palavra de Deus, achando que estão justificados apenas porque olham para cima e dizem, perdão, Senhor, o Senhor me perdoa, o Senhor é Deus e amor, né? É. Falta uma parte de conhecimento desses nossos irmãos, que por isso que nós estamos aqui falando. Se não está funcionando para você tudo isso e a tua vida continua péssima, péssima, meu irmão. Sabe aquela pessoa que de repente consegue organizar uma coisa aqui, cai 10 aqui? Consegue organizar uma coisa aqui e não dá certo aqui? Consegue organizar uma coisa aqui, mas nada dá certo aqui? E nada é completo, e nada é pleno, e não tem paz nunca? Para pensar. Não existe no mundo colheita diferente daquilo que você planta. Graças a Deus. Isso é exemplificação do amor, da misericórdia, da verdade, da justiça de Deus. Amém? Já pensou de repente tu ser uma pessoa muito boa, de coração bom, que vive plantando coisas boas e começar a colher coisa ruim? Já pensou em justiça que seria isso? Não, Deus é justiça. Agora, os nossos irmãozinhos, os nossos amigos, que muitas vezes plantam coisas ruins e assim vão fazendo, e assim vão fazendo, e acham que estão escondendo das pessoas, que nós aqui no mundo somos o que menos importa. O que importa é o relacionamento que eu tenho com Deus, que você tem com Deus. Não é o que você esconde de mim, ou eu escondo de alguém, é o que Deus sabe da gente. E as pessoas ficam preocupadas em esconder dos outros. Não. Não é assim que funciona. Deus sabe de todas as coisas.
Quando eu olho para Deus e vou conversar com Deus e chamo Deus para conversa nas coisas da minha vida, é muito bacana que cada vez que eu vou conversar com Deus, eu converso sorrindo. Porque eu sei que Ele já sabe o que eu vou dizer. Que Ele conhece o meu coração, tudo que eu penso, tudo. É importante que você saiba disso. Que independentemente da forma que você leva os seus pensamentos a Deus, ou converse com Deus sorrindo, como um amigo que faz parte da tua vida, que está ali 100% para te ajudar, você vai querer mentir para Deus? Ou não é bem assim, não é exatamente o que eu queria ser ou fazer, porque na verdade não é. Não funciona. Ele sabe a intenção do teu caminhar, do teu proceder, do teu agir, do teu falar, de tudo. Sabe quando você vai fazer algo errado, ou está fazendo nesse momento, e vem algo que diz intimamente, porque Deus é consciência e coração, está em nós, aquele não faça, aquela baixinho assim, não, é Deus querendo que você não erre, meu, na sua vida. Mas o grito do mundo e de tudo que o mundo tem para nos oferecer, ele é ensurdecedor. Enquanto vem a calmaria e diz, não é correto. Vem o grito do mundo e arrasta pessoas a se acharem autossuficientes para fazer o que quiserem, porque depois dá um jeitinho, ou porque Deus perdoa tudo, Ele é amor e misericórdia, e tá faltando mais um pouco. Ele é justiça, Ele é verdade, Ele é responsabilidade pelos teus atos, essa parte eles não te contaram. Não é mesmo? Mas Ele é restauração para todas as pessoas que se arrependerem verdadeiramente. E o arrependimento verdadeiro exige. Como é que você sabe se há arrependimento verdadeiro? A mudança de hábito. Ou você nunca viu pessoas que traem pessoas? Ai, me perdoe, eu nunca mais vou te trair. Né? Ou mentem, nunca mais vou te mentir. Ele já está mentindo quando ele está dizendo que nunca mais vai te mentir, porque ele já está usando daquele artifício para enganar aquela pessoa que é a vítima da circunstância, porque é claro que ele vai continuar mentindo. Porque não é para você que ele tem que dizer isso. É para Deus que ele tem que se acertar. É com Deus que ele tem que resolver estas questões. De escolher não ser um mentiroso, de escolher não ser um golpista, de escolher não ser um traidor, de escolher não ser um agressor. Tudo que você vê no mundo é com Deus que a pessoa tem que escolher se arrepender se fez algo, entender que a justiça divina existe, a pessoa será responsabilizada, graças a Deus, por isso. Mas que poderá sim construir uma nova história. Porque Deus, assim como Jesus fala e nos traz a palavra, Ele veio para quem está doente, Ele veio para aquele que está ferido, Ele veio para aquele que não acredita mais em si mesmo. Ele veio para aquelas pessoas que não têm mais forças de, em si mesmas, reagirem a todo esse processo destrutivo do mundo. Jesus veio e disse que
Vim para resgatar, reconciliar com Deus, e é possível e vai dar certo, e existe um Deus maravilhoso, acolhedor, nos ensinar tantas coisas. Você pode ser um novo ser humano e ficará tudo bem, você será uma nova criatura, terá uma nova vida ao lado do Pai, nós faremos parte do reino de Deus, e eu sou o Cordeiro e você sacrificado em nome de todos os pecados, para que você tenha uma nova chance. Segura firme na mão de Deus agora e segue, meu irmão. Está o chamado para aquele que quiser realmente fazer parte desse processo. Nós temos um Salvador. Nós temos um mediador junto a Deus, único, exclusivo e suficiente, mediador entre nós e Deus, que é o Messias, o Cristo, junto ao Pai, o Deus do impossível, capaz de refazer, transformar e fazer de você, mesmo que você se considere um nada, fazer um ser humano digno, um vaso de honra, uma nova pessoa, que não importa o teu passado, não importa o teu passado, a palavra diz. Desde que você se arrependa verdadeiramente, tudo que nós conversamos até hoje, haja uma mudança. Você não será mais a mesma pessoa. Você seguirá o plano que Deus tem para a tua vida. Então Ele vai lá e te resgata. Vem comigo. Muito simples de compreender, que realmente todas as pessoas que possam estar se sentindo assim, como se sem saída, tudo isso que nós falamos, tem sim. Que nós temos um Deus de promessa, um Deus de vitória, um Deus capaz de restaurar a vida de Jó. Jó perdeu tudo, estava se coçando, um caco de vidro no meio do pó, podre. Perdeu os filhos, perdeu tudo que tinha. No maior sofrimento da sua vida, da existência. Só faltava deixar o corpo físico, que não tinha mais o que. E Deus restaurou a vida de Jó. Leia, compreenda. Independentemente, meu irmão, do que você esteja passando hoje, a história de Jó é muito forte, porque é uma sucessão de coisas que aconteceu na vida de Jó, assim, ó. Uma hora ou outra. Normalmente, as coisas vão dando errado nas nossas vidas, em decorrência dos nossos atos, enfim, injustiças, etc. Aos poucos, nós vamos caindo, vamos levantando, vamos caindo, vamos levantando, vamos nos recuperando. E a vida de Jó é um exemplo muito importante de ser estudado. Muito importante. O mais rico, o mais próspero, o mais fiel a Deus, que fazia sacrifícios em nome de toda a família, com receio de alguém desagradar a Deus, o sacrifício já estava feito. Para a honra e glória de Deus. Nunca renegou, nunca a Deus, nem nos piores momentos. E o mal dizendo, ele só é assim, bonzinho, legal com o papai, porque ele tem tudo. Toca na vida de Jó para ver se ele continua sendo assim, fiel a ti, Deus. E ele foi.
É um dos maiores testemunhos que nós temos aqui, entre muitos outros, mas esse para mim é fantástico. Em que ele nunca renega a Deus. Ele amaldiçoa o próprio nascimento. Por que eu nasci? Mas não a Deus. Deus não, nunca. Então, quando todos os fatos se sucedem, né? Nesse episódio de testemunho para nós, temos como exemplo, como ensinamento, porque tudo que está na palavra é para nossa construção e melhoria. Deus, tudo que permite que aconteça nas nossas vidas é para isso. E essa história é fantástica. Então Deus, observando tudo isso, deu a Jó muito mais do que ele tinha em todas as áreas das suas vidas, em relação a tudo. Então vejam, meus irmãos, que a palavra de hoje é muito importante. Nós falamos sobre muitas coisas, sobre essa questão da restauração, de nos reconciliarmos com Deus, de esperança no futuro. Tanta coisa que a gente refletiu hoje, fizemos algumas leituras. E a importância realmente de Deus nas nossas vidas. E esse é o objetivo da ONTV, realmente ficar 24 horas no ar. Nós não sabemos que horário você estará vendo essa mensagem. Mas Deus sabe. E talvez seja no momento que você esteja precisando ouvir essa mensagem. Por isso, 24 horas no ar. Por isso, uma emissora de TV na internet. Que onde houver internet, nós estaremos levando a palavra de Deus. Todas as nações que chegar à internet de alguma forma poderá ter acesso à palavra. Esse é o nosso objetivo já há algum tempo. E estamos conseguindo manter 24 horas no ar, com os nossos irmãos, nossos amigos, com esse objetivo de levar vida, esperança para as pessoas, porque esse evangelho que me salva todo dia é o mesmo evangelho que salva você todo dia. E que é capaz de salvar você que também está começando a ir em busca de tudo isso todos os dias da sua vida, a sua família, os seus negócios, a sua saúde. E é nisso que nós cremos. É nessa palavra abençoada de Deus, meus irmãos, que nós cremos e que nós estamos em missão até o fim. 24 horas no ar, realmente, através da internet, uma emissora, né, de TV do Brasil, e realmente não sabemos que Deus poderá fazer disso tudo e levar o alcance através das nações, onde quer que essa palavra, por exemplo, tenha que chegar ao coração de algum irmão. Que pode ser que esteja em algum lugar do mundo, precisando ouvir o que foi dito hoje, chegará até você, porque eu creio nas promessas de Deus e eu creio a missão que eu assumi e os porquês disso, que foi estabelecido já há algum tempo. Mesmo, meus amigos? No dia de hoje, queremos agradecer imensamente, Pai, por podermos estar aqui reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o único, o suficiente, o nosso Salvador, o único mediador entre nós, teus filhos, e Deus. Obrigada, Senhor, por tudo que tem realizado nas nossas vidas, pelas curas que o Senhor interveio na vida dos nossos irmãos.
que muitas vezes eles nem sabem os livramentos, meu Pai, que estão tendo nas suas vidas, mas o Senhor sabe. Abençoa, Pai, todas as famílias, que elas recebam o poder do Espírito Santo de Deus nos seus lares, independentemente da forma como eles possam ser constituídos, Senhor. Que o Senhor possa levar alegria, paz, estabilidade. Que os nossos irmãos sejam tocados nos seus corações. Que a maldade humana seja extirpada do mundo, Senhor. Não vemos a hora, meu Pai, do teu reino ser estabelecido entre nós e que nós realmente possamos dizer que somos plenamente felizes em estar exclusivamente ao teu lado e ao lado dos nossos irmãos. Agradecemos, Senhor, por todos os livramentos de pessoas influenciadas pelo mal, pessoas que trabalham para o mal, pessoas que não reconhecem o mal que fazem na vida das outras pessoas. Por todos esses livramentos, entregamos a vida, Senhor, de todos esses irmãos que vivem no mal, que vivem na falsidade, que vivem planejando maldade na vida das pessoas. Entregamos a vida destes nossos irmãos em tuas mãos, Senhor. Age na vida deles, Pai. Faça com que eles reconheçam o mal que causam aos outros irmãos. Filhos de Deus que estão neste mundo, Senhor. Que eles possam reconhecer a Ti, terem as suas vidas restauradas, que não tenham uma vida de engano, meu Pai. Que todas as pessoas que causam o mal na vida dos outros não se iludam com mensagens incompletas do teu Evangelho. O Senhor é amor e assim nós cremos, meu Pai. O Senhor é misericórdia e assim nós cremos. O Senhor é promessa e assim nós cremos. Mas o Senhor é verdade, meu Pai. O Senhor é justiça, meu Pai. Justiça na vida de todos nós. E que todos os irmãos que estejam cometendo injustiças, meu Pai, na vida de irmãos, destruindo famílias, destruindo pessoas, maltratando pessoas, subjugando outras, envolvidos em artimanhas, em golpes, em atividades fraudulentas, em abusos, prejudicando os nossos irmãos, protegendo, meu Pai, pessoas de mau caráter, incentivando através da proteção dessa rede de pessoas que trabalham para o mal, que essas pessoas possam sentir, meu Pai, o poder da tua mão nas suas vidas. Todas as pessoas, especialmente em relação às crianças, aos idosos, Senhor, que são as pessoas que se encontram em fases, muitas vezes, de vulnerabilidade, meu Pai. Proteja, meu Pai, todas as crianças deste mundo, que todos aqueles que se levantem para pensar o mal, fazer o mal em relação a uma criança, que eles caiam, Senhor. Que o Senhor possa proteger os inocentes, meu Pai.
que a maldade não tenha força diante dos inocentes, das crianças, dos idosos que muitas vezes são abandonados, escorraçados, humilhados, maltratados por familiares. Proteja, Senhor. Nós acreditamos imensamente, meu Pai, na Tua palavra, no Teu poder, Senhor. Que todos os inocentes, as pessoas que vivem muitas vezes em circunstâncias limitadas, sejam protegidas, que o Senhor possa proporcionar o alívio às suas dores, meu Pai, que é gerada exatamente por aqueles que trabalham para o mal. Muitos irmãos que estão hoje em dificuldade financeira, vivendo na rua, é porque existem pessoas na nossa sociedade que se utilizam de meios que não têm limites nas suas consciências, nos seus corações, querem tudo para si e acabam destruindo as pessoas e colocando-as em vulnerabilidade, Senhor. Age, meu Pai, na política, limpa, meu Pai, faz um limpa. Age, Senhor, nós confiamos na Tua palavra, meu Pai, nós acreditamos imensamente em Ti. Derruba, desmascara, meu Pai, faça com que isso proceda. Toda a corrupção, todas as pessoas que agem dessa forma sejam desmascarados, Senhor. São pessoas que destroem vidas, destroem sonhos, destroem esperanças. E o Senhor é Deus, o Senhor é que tem poder, meu Pai, de agir, e nós cremos imensamente em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, no Teu poder. Meu Pai, existem tantas pessoas boas nesse mundo sofrendo, porque existe muita gente ruim agindo, e o amor ele é contido, a bondade ela é contida, e a maldade ela espalha de uma maneira que é doentia, é nojenta. Age, meu Deus, que a sua justiça possa proteger o coração dos inocentes, Senhor. Nós acreditamos na Tua palavra, meu Pai. É momento de renovação, é momento de levante dessa igreja, que nossa oração tenha poder, Senhor. Que todos que estejam sofrendo, que muitas vezes não tenham força de orar a Ti, meu Pai, não tenham palavras mais para elevar os pensamentos a Ti, Senhor, receba essa oração intercessória pelos inocentes, meu Pai, pelas pessoas que estão sendo prejudicadas nesse momento, que precisam da Sua ajuda, que são vítimas de malfeitores, de pessoas sem caráter, de gente mentirosa, Senhor, que se utiliza muitas vezes do Teu nome, do discurso, de perdão, mas que na verdade não estão arrependidos de nada, porque continuam agindo, meu Pai, destruindo vidas, destruindo pessoas, Senhor. E muitas vezes os nossos irmãos que estão frágeis, não têm força de orar, de gritar o Teu nome, mas nós temos, Senhor. Nós temos força de pedir por todos os inocentes, os injustiçados, meu Pai. O agir do sobrenatural na vida dos nossos irmãos, para que a justiça de Deus seja estabelecida, Senhor.
Não é possível, meu Pai, que nós vejamos nesse mundo tanta maldade, Senhor. Tanta maldade no mundo. Tantas pessoas que já não suportam mais as suas vidas. Não tem mais força de pedir socorro, mas nós temos, Senhor. Nós estamos aqui em oração, meu Pai. Nós temos, meu Pai, porque nós somos resposta de vitória nas nossas vidas pelo agir do poder do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, na minha vida. E eu tenho, sim, muita força para em oração pedir por aqueles que já não têm mais voz, meu Pai. Protege-se, protege, afasta-o, tira-o. Nós entregamos, meu Pai, nas tuas mãos todas as pessoas que estejam agindo mal intencionadas, que estejam agindo influenciadas pelo diabo, pelo maligno na vida das pessoas. Nós entregamos nas tuas mãos. Quebra, faz um vaso novo. Nós precisamos de uma geração restaurada, Senhor. Nós precisamos. E nós acreditamos em Ti, nós acreditamos no Teu poder, meu Deus. Assim como o Senhor dá força, me deu força em todos os momentos de dificuldade. E nós acreditamos em Ti. Que as pessoas possam sentir nas suas vidas a restauração do Teu poder na vida delas. Para o bem, em todos os sentidos. Quem está fraco, que se fortaleça. Quem é do mal, que seja do bem. Porque nós precisamos, Senhor, de uma geração restaurada, Senhor. Nós precisamos de corações limpos para ouvir o Evangelho. Compreender a Tua palavra, meu Pai, e serem pessoas melhores. Não há possibilidade, Senhor, de vivermos aqui neste mundo rodeados de pessoas que já deveriam estar no lago de fogo, Senhor, e estão aqui destruindo pessoas, meu Pai. Entregamos os nossos irmãos em Tuas mãos, para que as suas vidas sejam restauradas, Senhor. As pessoas ruins possam enxergar o quanto é bom ser bom. O quanto é ruim ser ruim, causar o mal, a dor às pessoas, em especial às crianças, aos idosos, às pessoas que não têm proteção em nada nessa sociedade. Que a corrupção, Senhor, seja extirpada desse país. Nós não aguentamos mais, Senhor, de ver a injustiça, irmãos morando na rua. Por que estão morando na rua, Senhor? Bom, Senhor, poder estar contigo. Chamar o Senhor para essa conversa, meu Pai. Estarmos juntos, Senhor, em missão do Teu Evangelho. Esse Evangelho que me salva todo dia, que é capaz de salvar os nossos irmãos todos os dias. Nós precisamos de pessoas que estejam dispostas a ouvir a Tua palavra, que sejam tocadas nos seus corações, Senhor. Afaste, meu Pai, todo o mal, porque nós não queremos o mal, Senhor. Nós queremos que pessoas influenciadas pelo mal, que prejudiquem os outros, mudem a sua postura. Sejam pessoas boas. Tenham suas vidas restauradas, que deixem de ser infelizes.
Que elas possam conhecer o poder de Deus nas suas vidas e pararem de arquitetarem o mal em relação aos outros, meu Pai. Só o Senhor tem poder. Só o Senhor tem poder. Só o Senhor tem poder de fazer isso. Só o Senhor tem poder de evitar mal maior. Evitar os males nas nossas vidas. Quantos livramentos o Senhor deu na minha vida, na vida dos nossos irmãos. Quantos livramentos de gente ruim, caminhando sobre a terra, a serviço do capeta. Não é mesmo? O Senhor é Deus. Só que esses irmãos que estão errantes, fazendo mal em relação aos outros, possam ter suas vidas restauradas. E eles precisam de oração. Eles precisam de oração. Gente má precisa de amor e oração. E é por isso que hoje eu oro. Para que todas as pessoas ruins do mundo saibam, conheçam o amor. Eu entrego a vida dessas pessoas nas tuas mãos, Senhor, porque o Senhor é Deus. O Senhor é que tem poder, o Senhor é que pode, o Senhor que é capaz de pegar o coração desse ser humano ruim e transformar num coração bom. Vem cá, meu filho, tu vai ser bom. O Senhor é Deus. É o Senhor que é capaz de fazer isso. Não o diabo, o maligno, seja lá o que for. Porque hoje em dia, no mundo, meu Pai, tem tanta gente ruim que eu acredito que o diabo até está sem serviço aqui. De tanta gente ruim nesse mundo, meu Pai. E nós estamos cansados, Senhor. Nós temos irmãos cansados. Nós já passamos por muita coisa, sobrevivemos, estamos com o Senhor e somos fortes. Mas os irmãos que não são, que nesse momento estão sofrendo, Senhor, sem força de falar, sem voz, sem reação, sem condições de orar a Ti, por isso eu estou aqui orando por eles. Alivia, Senhor, a dor dos nossos irmãos, eles precisam de um respiro, eles precisam de força, meu Pai. E toda a maldade humana, Senhor, esse é o meu pedido todos os dias, em relação à minha vida, em relação à vida dos nossos irmãos, em relação a quem eu nem conheço, em relação a quem é bom e a quem não é. Que a maldade humana seja quebrada nesse mundo, meu Pai. Pelo Senhor. Que o Senhor destrua a maldade humana, porque é vitória contigo, meu Pai. E é assim que eu creio. Que todo aquele que pense o mal caia. E daí o Senhor vai lá, junta, vem, filho, tu vai ser bom. Um a menos no mal. Precisamos, Senhor, acabar com o mal, chega. Existem pessoas no mundo que estão cansadas, Senhor. Outras já estão mais cascudas, mais acostumadas. Já sabem que tem a proteção de Deus, mas e quem ainda não conheceu, meu Pai, quem não sabe, nesse momento, quem é inocente, crianças, sofrendo na mão de abusadores, de gente ruim. Nós vemos, Senhor, na mídia, todo dia, mulheres sendo abusadas, espancadas, mortas, sendo torturadas psicologicamente, usadas, traídas, pessoas que fizeram tudo por seus relacionamentos ou vice-versa, estão sofrendo, meu Pai. E a sociedade está vendo isso acontecer. Existem aquelas que são fortes,
Mas existem as que não são, meu Pai, protege, faz justiça. Faz justiça, meu Pai, pega o cidadão esse que está fazendo mal para a criança, para a mulher, para idoso ou para qualquer parte nesse mundo, Senhor, que esteja se sentindo fraco e quebra ele, Senhor. Entregamos ele nas suas mãos, que ele não tenha força, Senhor. Ele não tem a força. E daí o Senhor faz igual um vaso novo. Pega, amassa o barro e constrói. Filho, seja bom. O Senhor pode, meu Pai. O Senhor é Deus. O Senhor faz isso, nós acreditamos. E isso é amor. Isso é amor. Isso é misericórdia, isso é justiça, Senhor. Esse ato de pegar quem é ruim, quebrar e transformar ele numa pessoa boa, isso é amor, Senhor. Isso é justiça, meu Pai. Nós estamos cansados, eu de ver, e muita gente de sentir na pele isso, Senhor. Nós estamos cansados de ver tanta injustiça e nós sabemos que temos um Deus maravilhoso, sobrenatural, Deus do impossível, restaurador, que está chamando a pessoa ruim, a pessoa mentirosa, a pessoa traidora, quem é do mal, quem planeja, pessoas que são corruptas, que pelo fato de quererem 10 coisas, aquele que precisa de 10 fica sem, porque eles querem 10 para eles, e daí o restante fica sem nada. Senhor, restaura a nossa política. O que está acontecendo, Senhor, no mundo? O que está acontecendo, meu Pai? O que está vendo, Senhor? O Senhor é Deus, Senhor, age. Nós acreditamos em Ti. O Senhor é um Deus de promessa, de vitória. Age, Senhor. Na vida dos nossos irmãos. Chega. Chega. Nesse momento existem pessoas, meu Deus, sem voz, sem força, que não conseguem abrir os olhos, com depressão, com todos os sentimentos ruins, influenciados por gente ruim, Senhor, no mundo. E o Senhor não nos fez para sermos ruins. Por isso nós pedimos, Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai, pega esse irmãozinho que não quer mudar e quebra ele, Senhor, igual o vaso. O Senhor fez novo nas Escrituras que nós temos como exemplo. Pega esse barro, desmancha ele e faz um vaso novo, meu Pai, agradável aos teus olhos, Senhor, de acordo com o bem. Esse ser humano está pedindo socorro. Quem é ruim está pedindo socorro, ele não quer ser ruim. Deus, ele não quer ser ruim. Ele sofre sendo ruim, salva ele. Se nós buscamos agir o máximo que nós podemos de acordo com a tua vontade, Senhor, e nós já somos felizes. Nós queremos a felicidade do nosso irmão. Ele está cansado de ser ruim, Senhor. Muda ele, atinge a vida dele. Restaura ele. Ele é barro, Senhor. Igual, faz um vaso novo, meu Pai. Pega ele, quebra ele, desmancha ele, faz um vaso novo, agradável aos teus olhos, Senhor. Vamos fazer ele feliz. Ele está cansado de ser ruim, de prejudicar os outros, de fazer injustiça. Ele não vai todo dia pedir perdão pro Senhor. Me perdoa, Deus, e continua errando. Ele não tem força sozinho, Deus. Ajuda ele a mudar. Quebra ele. Nós entregamos todas as pessoas de intuito ruim, maléfico, associado ao capeta, gente que se reúne por mal, que está sofrendo, são nossos irmãos sofredores, e nós não queremos ver eles sofrendo.
Porque eles fazem o mal e depois eles vêm pedir perdão e dizer que estão arrependidos e não conseguem sair desse ciclo vicioso, Pai. O Senhor tem poder, age na vida dele. Age na vida dele. Nós autorizamos, meu Pai, nós pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Imagine, Senhor, quebra a vida dessa pessoa que é ruim, transforma num vaso novo de honra, agradável aos teus olhos, meu Pai. Ele vai ser feliz, ele não vai mais prejudicar ninguém e fica todo mundo feliz, Senhor. Existem pessoas que já passaram por essas coisas, estão fortes e têm força de pedir, meu Deus, a Ti. Tem outros que não têm mais força, não conseguem mais falar, não tem força nem de abrir os olhos, assim, ó, pedir uma restauração na sua vida. Imagine quem é ruim, que só faz coisa errada, ele está sofrendo, Senhor. Ele está sofrendo, gente ruim está sofrendo. Basta nós pararmos para analisar. Se o Senhor nos criou para o bem, para sermos felizes, esse irmão é do mal, ele está sendo influenciado pelo demônio. Vamos salvar ele, vamos orar por ele. O Senhor pega ele, o Senhor tira ele dali. O Senhor desmancha ele. O Senhor quebra ele em tudo que ele acredita do mal e faz um vaso novo. Restauramos a vida dele, ele fica bom, feliz, fica todo mundo feliz. Ele não faz mal mais para os outros, Senhor. E assim nós podemos amenizar a dor dos nossos irmãozinhos que sofrem, estão em busca de Ti. Mas eles já estão fracos, não conseguem mais orar, não conseguem mais pedir, não tem mais força de nada. E aqueles que são ruins em cima ali, ó, em cima, o demônio em cima ali, ó. Então nós podemos sim, Senhor, fazer orações intercessórias para que os nossos irmãos que são ruins, gente ruim, não sejam. Que tenha o seu coração arrancado pelas mãos do Senhor. Esse coração está ruim. Dá para cá. Agora ele está bom. Continua o teu caminho sendo bom. Não é esse ruim que vai, Senhor, a Ti todo dia dizer que está arrependido, que não vai fazer mais do que está fazendo, Senhor. E ele não muda, Senhor. Então vamos ajudar. Estamos orando, estamos em oração, meu Pai. Mexe na vida de quem é ruim, mexe na vida do golpista, mexe. Ele vive dando golpe nos outros, Senhor, prejudicando os outros. Toca na vida dele. Ele não está feliz, meu Pai. Ele não está feliz. Como é que ele vai estar feliz fazendo mal para os outros? O Senhor não nos criou para sermos ruins. Mexe na vida dele, Senhor. Ele tem que ser bom. Quando ele for se levantar para dar um golpe para os outros, ele cai. Ele cai, Senhor. O Senhor faz igual vaso novo. Pega o barro, desmancha, quebra ele. Faz um novo vaso agradável aos teus olhos. Coloca o plano de Deus que o Senhor tem na vida do nosso irmãozinho, que é golpista, que vive prejudicando os outros. Os corruptos, Senhor, que nessa hora podem estar em uma mesa, armando para fazer mal para as pessoas, quebra eles, estão infelizes. E se eles estivessem felizes, eles não estavam unidos pensando mal para os outros. Já pensou? Nós termos políticos felizes e bons, que maravilha para todo mundo, quebra eles, Senhor. Age, Senhor, na vida deles. Eles estão tristes, infelizes de serem assim, arrependidos. Eles fazem o mal para os outros e depois eles vão a Ti e se arrependem, mas eles não têm força. Eles precisam, meu Pai, da nossa oração, da sua intercessão para mudarem as suas vidas. E nós tendo políticos bons, felizes, a nossa sociedade ficará muito bem. Os traidores, Senhor,
Os traidores. Sabe o traidor? Sabe o mentiroso traidor? Gente ruim que está sendo influenciada pelo maligno, porque eles estão sendo influenciados pelo maligno. O Senhor criou aquele cidadão para ser um pai de família, um marido exemplar. Ele não está sendo. Quebra ele, Senhor. Quebra ele. Ele não quer ser um pai ruim. Ele quer ser um pai bom. Ele não está conseguindo, Senhor. Ele não está, Senhor. Ele é barro. Quebra ele, Senhor. Desmancha, faça ele um vaso de ouro, um pai maravilhoso, um esposo excelente, Senhor. Ele está sofrendo, meu Pai. Ele está sofrendo em ser um pai ruim. Ele está sofrendo em ser um marido ruim. Ou vice-versa, esposa também. Só o Senhor é Deus, age na vida desse cidadão, dessa cidadã, que entra nos relacionamentos e não age como tem que ser, e são sofredores e acabam fazendo pessoas sofrerem, Senhor. O Senhor é Deus, o Senhor tem poder e nós acreditamos completamente no seu poder. Age. A gente vê reclamação direta de pai ruim, de pai que abandona filho, porque não sei o que com a mulher, aí larga da mulher, não sei o que arruma outra mulher, aí parece que não tem filho, e mata filho, e não sei o que. Senhor, faça ele o melhor pai do mundo, ele será feliz, Senhor. O Senhor tem poder, toca na vida dele, toca na vida dele. Faça ele reconhecer a importância de ser um bom pai. Em relação ao inocente, a criança que não tem nada a ver com a situação, etc., Senhor. Faça esse homem feliz, um bom pai, toca, quebra ele. Ele é barro. Moldura ele um excelente pai, ele será feliz e o inocente, que é a criança, não sofrerá mais nada do que a gente ouve falar de filhos que são abandonados, que são desprezados por pais e outras cositas mais, Senhor. É o que nós precisamos, Senhor, de Ti. E como é bom nós termos o Senhor, Deus, para chamar para essa conversa. Que maravilha se todo mundo tivesse nesse momento conversando com o Senhor como eu estou. As pessoas não acreditam, meu Deus, que nós conversamos. Que eu estou conversando com o Senhor nesse momento, que eu acredito nas promessas do Senhor, que eu confio que eu recebi vitória e que está tudo certo. E muita gente não tem força para fazer isso, Senhor, mas existe a oração intercessória, em que nós podemos, sim, vir orar pelas famílias, pelos inocentes, por todas as pessoas que estejam sofrendo nas suas vidas injustiças, pelas pessoas que sejam ruins, porque elas estão sofrendo, Senhor. Elas precisam ter as suas vidas restauradas. Gente ruim precisa ser tocado pelo seu poder, meu Deus. Eles são barro, quebra, toca na vida de gente ruim, transforma num vaso novo de honra, diante o teu olhar, meu Pai. E nós podemos sim pedir isso. Isso é amor em relação aos nossos irmãos que estão sofrendo. Eles estão sofrendo tanto ao ponto que eles estão causando mal para os outros. E só o Senhor é Deus, só o Senhor sabe a intenção do coração destes nossos irmãos.
O Senhor sabe que cada vez que ele pede perdão é mentira. Vou mudar, meu Deus. E não muda, Senhor. E o Senhor tem poder, meu Pai, de agir. Existem aqueles que são fortes, meu Pai, que estão conectados contigo em oração, em ação. Mas os irmãos que não têm força, que não têm condição, que não conseguem abrir os olhos para orar, para pedir, nem sabem mais o que vai pedir, Senhor. Porque está tudo ruim, são massacrados, estão injustiçados diante de tudo. Nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sociedade, na política, na vida, em tudo, devido à maldade humana, Senhor. E nós temos solução para a maldade humana. Quem manda nesse mundo é o Senhor Deus, meu Pai. O Senhor tem poder de agir, nós temos o poder da oração. Nós podemos pedir, peça bem e Deus agirá bem. Estamos pedindo para que o Senhor derrube o mal, Senhor. Porque gente ruim está sofrendo e causa mal para os outros. Se eles estiverem felizes, eles não vão fazer mais mal para ninguém. E nós precisamos, Senhor, estarmos juntos nessa missão. Como é bom ter o Senhor nessa conversa. Só o Senhor é capaz de consertar o coração humano. Nós não somos. Assim como o Senhor consertou o meu, assim como o Senhor conserta o coração de quem está assistindo, cada um com os seus problemas, as suas dificuldades, o Senhor restaura. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é capaz. E nós acreditamos nisso imensamente que viemos de pedir. Nessa corrente de oração, Senhor. O pessoal está cansado, Pai. O pessoal está cansado. Eu estou cansada de ver. Imagina quem está sofrendo tudo isso. Suportando na carne a maldade dos outros, falsidade. Gente mentirosa, traidor, tudo que nós vemos todos os dias acontecendo, meu Pai. Assim como nós vimos Jesus no Calvário, isso nos dói, a maldade que foi feita naquele momento. E nós observamos a história, tudo que foi contado, a gente sente os espinhos na carne que Jesus sentiu, a gente sente essa dor. E nós não queremos mais isso, Senhor. Alguns irmãos temos força de chegar até Ti. Outros irmãozinhos estão perdidos. Estão indo por caminhos errados, estão infelizes, são pessoas ruins. E nós podemos sim, meu Pai. Em muita reflexão cheguei a essa conclusão. Por que nós não podemos pedir ao Senhor para que extirpe a maldade desse mundo? Podemos pedir sim. Para que quebre, para que afaste, para que derrube, Senhor. Para que pegue esse irmão que é barro, quebre, desmanche, moldure, transforme num vaso novo, agradável aos seus olhos, para que cumpra os seus planos aqui ao nosso lado, Senhor. Nós podemos pedir sim, meu Pai. Por que nós não podemos? Por que temos que conviver com gente ruim desse jeito, Senhor? Tem os mais fortes que já não afeta mais, porque já estamos contigo, mas os irmãos que estão fracos, que são vítimas todos os dias de demandas dessa natureza, absurdos, gente inocente, Senhor. Esse é o nosso pedido, Pai, de hoje.
da nossa conversa, da nossa oração, da nossa prece, da reza, como chamem. Mas esse é o nosso pedido, Senhor, para que nós sejamos protegidos, Pai, de todo mal, e que o mal realmente, que a sua justiça, Senhor. O Senhor é misericórdia, é amor, é verdade, é justiça, Senhor. Que a sua justiça se estabeleça, para o bem daqueles que estão andando no mal e que estão infelizes e prejudicando os outros, Senhor. O Senhor pode agir, o Senhor pode, eu creio que o Senhor pode. Não viemos pedir nada para nós. Hoje o pedido é exclusivamente esse. Em relação aos irmãos que são ruins, que estão sob a influência do maligno, ou que estão sob a influência do capeta, que estão sob a influência do diabo, seja como possa ser entendido, Senhor, eles não estão bem. Eles estão fazendo mal para os outros, Senhor. Eles estão. E o Senhor tem poder para acabar com isso. E fazer desse ser humano que está infeliz, feliz, para estar convivendo todos nós em harmonia, Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que sofreu tanto, Senhor, Calvário por nós. Foi em vão o sofrimento de Cristo, Senhor, para ter tanta gente ruim nesse mundo. Assim contamos, meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, com a tua ação, meu Pai. Tua ação, Senhor, nesse mundo, em proteção a todos aqueles que precisarem e para que o mal seja extirpado desse mundo, Senhor. Precisamos, meu Pai, disso. Precisamos imediatamente. Porque existem pessoas fracas sofrendo. E existem os ruins sofrendo também. Um sendo atingido e o outro causando. Se resolver esse problema, resolve os dois, Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre, para a glória de Deus na nossa vida, que eu creio muito nisso. Esse Deus maravilhoso que restaurou a minha vida, esse evangelho que me salva todo dia, que é capaz, meu irmão, de salvar você todo dia. Creia no poder espiritual do divino na sua vida e você verá coisas extraordinárias acontecer com você, que muitos chamam de milagres. Eu chamo do sobrenatural de Deus, porque Deus é Deus, o Deus do impossível, capaz de realizar tudo nas nossas vidas. Ok, meus irmãos? Vamos orando, vamos seguir firme nesse propósito e até a próxima.